Hoje eu quero compartilhar com vocês uma grande virada de chave que aconteceu na minha vida, na minha história com a liderança e que talvez pode servir de inspiração para você, de alguma maneira. Quando nós fundamos a Ativa em 2011, eu comecei a trabalhar lá sozinha e depois de algum tempo, mais ou menos um ano depois, nós começamos a precisar contratar pessoas, né? E eu comecei o processo de formação da minha equipe. As coisas foram acontecendo, os negócios foram crescendo e cada vez mais pessoas estavam ingressando na equipe. E com isso eu fui formando o nosso time. E naquela época, como eu não tinha nenhuma formação, eu não tinha feito não tinha buscado nenhum conhecimento específico sobre liderança, sobre gestão de pessoas, eu fui fazendo as coisas de uma maneira muito empírica, mas levando sempre comigo um valor que eu tenho, um conceito que eu aplicava e aplico até hoje, que é fazer as coisas da maneira com que eu gostaria que fizessem comigo. Isso é uma coisa que eu tenho muito claro para mim, é um valor muito forte meu, que é sempre pensar naquilo que eu gostaria que as pessoas também fizessem por mim. Então, baseada nas experiências anteriores que eu tinha tido com os meus líderes, que em alguns momentos foram positivas, em outros momentos foram negativas, eu sempre pensava nisso para aplicar com o nosso time também. Os anos foram passando, os negócios foram crescendo e mais pessoas estavam chegando na nossa equipe. E como é natural, né? Quanto mais pessoas nós temos na nossa equipe, maiores são os desafios que nós vamos tendo que enfrentar ao longo da jornada, nos desafiarmos também, né, no nosso desenvolvimento. E aí, num determinado momento, eu comecei a perceber que eu precisava também me desenvolver nesse aspecto de liderança, né, nessa questão de gestão de pessoas, como fazer contratações melhores, como conseguir acompanhar melhor o meu time, como conseguir fazer o papel efetivamente de um líder. E eu comecei a buscar conhecimento nessa área. E num determinado momento, depois de alguns anos trabalhando dessa forma, né, eu me dei conta de que mesmo não tendo tanto conhecimento, tanto conhecimento técnico da área de liderança, estava acontecendo algo na nossa equipe que era muito bacana, que era algo muito positivo. As pessoas que trabalhavam conosco e que eventualmente saíram da empresa por algum motivo, elas tinham um conceito muito positivo da nossa liderança. Elas tinham uma verdadeira admiração pelos gestores da empresa, elas me davam feedbacks muito positivos em relação ao meu trabalho, em relação à forma com que eu conduzia as coisas, em relação à maneira com que eu conversava com as pessoas, como que eu lidava com as dificuldades, né? Muitas pessoas reclamam dos seus líderes que numa situação difícil, numa situação de problema, os líderes não têm muita paciência para agir, às vezes agem de cabeça quente, tendem a focar muito no problema e não na solução, tendem a achar culpados, né? E não buscar efetivamente uma solução. E eu sempre fiz isso de uma maneira diferente. Eu sempre encarei, e isso tanto na minha vida pessoal quanto profissional, eu sempre encarei os desafios da seguinte maneira. Bem, nós temos um problema, né? Temos o elefante está aqui no meio da sala. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar olhando para o elefante ou nós vamos buscar uma solução? Então as minhas escolhas, elas sempre são pautadas nisso, de uma forma muito racional, de uma forma muito prática, buscar a solução para as coisas. E com base nisso, eu fui construindo uma relação de confiança muito grande com as pessoas da minha equipe, com os liderados, e eu comecei a perceber que cada vez mais eu recebia esse tipo de feedback. E depois, nesse meio tempo, estudando sobre liderança e lendo e tentando entender como que os grandes líderes agem, né? Como que as pessoas que têm o sucesso que eu também estou buscando ter, como que eles agem, como que o que eles fazem no dia a dia, né? O que eles buscaram desenvolver neles para chegar nesse nível. E fazendo essas observações e acompanhando, lendo, estudando, eu comecei a perceber que sem querer, né, sem ser algo programado, né, sem ser algo pensado, eu também estava desenvolvendo algumas habilidades que essas pessoas têm. E por conta disso,
as pessoas que trabalham e trabalhavam comigo, elas tinham essa visão, né, de que eu era uma líder que servia de exemplo para elas. E quanto mais a gente tem essa responsabilidade, né, de alguma maneira impactar a vida das pessoas que trabalham conosco, maior é a nossa responsabilidade, né? É um peso a mais que existe ali nessa relação, mas não falo peso de uma maneira negativa, porque para mim não é de fato negativa, eu acho que é algo positivo. Quando a gente faz alguma coisa que inspira alguém, é uma coisa muito agradável, né? É uma coisa muito gratificante. Então, eu comecei a perceber o impacto que as minhas atitudes tinham com a equipe. E mais ou menos de 2018 para 2019, quando isso começou a vir à tona, né, de uma maneira mais aberta e com mais frequência, eu comecei a pensar, nossa, tem alguma coisa aqui que eu estou fazendo e que está dando muito certo, né? Porque eu ouvia muito os outros líderes reclamando justamente das coisas que eu não tinha na minha relação com os liderados, né? Então os líderes reclamavam muito da falta de engajamento, de comprometimento, que as pessoas não estão vestindo a camisa da empresa, né? Como aquele ditado popular. Eu não tenho o comprometimento da minha equipe, eu preciso ficar cobrando o tempo inteiro, senão o trabalho não sai, senão as entregas não são feitas a tempo, eu tenho problemas de relacionamento com o cliente, a minha comunicação com eles não é efetiva. E na verdade, esses problemas todos eu não sentia com a equipe. Eu não tinha isso com eles, né? Eu não estou dizendo aqui que a minha jornada como líder não teve dificuldades, não teve desafios e que eu não tenho problemas no dia a dia. Mas os problemas que eu enfrento e enfrentava, eles eram mínimos comparado às histórias que eu ouvia dos outros líderes, né? Ao que eu via acontecendo com outras pessoas, né? Então, eu pensei assim, naquele momento eu pensei, nossa, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar com mais cuidado, né? Eu preciso transformar isso em algo maior, em algo melhor, né? Se eu estou aplicando algumas coisas na minha vida que está fazendo com que os liderados, né, as outras pessoas estejam sendo impactadas por isso de uma forma tão positiva, eu vou olhar com mais calma para isso. E por causa disso, que me deu esse estalo de começar a pensar que eu deveria colocar isso tudo que eu fazia, tudo isso que eu coloco em prática no meu dia a dia, eu deveria colocar isso dentro de um modelo de trabalho, né? Eu deveria começar a me permitir traduzir isso numa metodologia de trabalho. E foi isso que eu comecei a fazer. De 2018 para 2019, eu comecei a escrever, eu comecei a pontuar várias coisas e várias ações que eu fazia, várias coisas que eu estudava, né? O que eu estou estudando que está fazendo com que eu tenha esse tipo de movimento com os meus liderados? O que eu estou estudando que está me fazendo ter esse tipo de mudança e ter esse tipo de conduta tão favorável? O que eu coloco em prática que dá tão certo com a minha equipe? Então eu comecei a compilar isso tudo e comecei porque eu acredito que quando a gente escreve, né, a gente acaba tendo mais clareza sobre o que está acontecendo. E eu coloquei tudo isso. Então, o que eu queria compartilhar aqui e desafiar você é para que você também olhe para aquilo que dá certo na sua jornada, para aquilo que dá certo no seu dia a dia, e você comece a pensar nisso, em como que você consegue potencializar isso, né? Porque nós temos uma tendência de olhar muito para o lado negativo, para olhar muito para aquilo que não está dando certo. E a gente muitas vezes esquece de potencializar aquilo que é positivo, aquilo que é bom. E esse é o meu insight aqui para você hoje. Para de olhar um pouquinho para aquilo que não está dando certo e comece a olhar para aquilo que dá certo. E tenta pensar nas coisas que você pode fazer para potencializar todas essas coisas positivas que você tem no seu dia a dia, na sua jornada e na sua relação com os liderados. Porque todos nós temos fatores positivos e fatores negativos. Todos nós temos os nossos pontos fortes e pontos fracos. E tentar começar a parar de focar tanto nos pontos fracos e olhar mais para os pontos fortes também é uma boa estratégia
para que a gente consiga ter mais resultados, para que a gente consiga ter uma performance melhor. E aí, quando você começa a otimizar mais isso, você vai aprendendo como fazer. A consequência disso também é você ir diminuindo os teus pontos fracos, né? Porque você potencializa aquilo que é bom, e aí você começa a ter mais resultados, você começa a se desenvolver mais e você começa a ter mais condições de olhar para os pontos fracos e conseguir fazer com que eles sejam minimizados, né? Quando você interioriza isso, você aumenta a tua capacidade de autoconhecimento, de autogestão, de autoliderança, você vai conseguir aprender a lidar muito melhor com os teus pontos fracos também. Então, esse é o meu insight de hoje para você. Comece a pensar e olhar como que você consegue potencializar todos os teus pontos fortes.